Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo para esse canal maravilhoso. Voltando a falar aí do chicote esmerilhadeira. Mesmo porque eu quero dar uma explicação óbvia, uma explicação prática. O chicote esmerilhadeira Politriz, se vocês perceberem, eu faço um serviço leve, eu não faço um serviço tão bruto com ele. É um serviço que vou dar um exemplo. Isso é um centro de sala ou uma banqueta, algo do tipo. Ela veio, a cliente comprou de uma empresa e pediu para a empresa cromar. E a empresa mandou para ela, acho que uma pintura pintada, não foi nem cromada, e a cliente foi devolveu para a empresa e pediu para a empresa, entrou, acredito que entrar com processo com a empresa, porque ela queria cromada, acho que era algo estético que ela ia colocar no ateliê, eu não sei, eu não lembro bem qual era a história, mas a empresa e a cliente entrou em contato com a nossa empresa, se a nossa empresa faria a cromação dessa peça. E quanto que eu cobraria para cromar cada peça dessa? Eu tô com meio tom de riso, por quê? Primeiro que a empresa vendeu uma peça de pintada como se fosse cromada, que não tem lógica. Eu vejo pessoas querendo fazer isso também. É uma pintura cromo, uma pintura spray também eles fazem, que nunca se compare um cromo com tinta, ou tinta cromo com cromo, pelo amor de Deus. E, e o tubo, uma peça dessa, ela se torna uma peça complicada de fazer porque ela está montada. Como que eu vou fazer o polimento dessa peça numa máquina politriz? Como que eu vou lixar essa peça por dentro? Então a única saída é ter uma máquina com a adaptação, porque esses tubos, uma vez que você monta uma peça dessa para pintar, você não se preocupa de tirar defeito do tubo. Então ele veio com defeito, com risco de lixadeira, onde o cara soldou, depois passou a lixadeira para tirar o grosso da solda para poder pintar, é o que ele faz. Então, quando as empresas fabricam essas peças antes de montar, aí sim eu passo para a empresa com um preço mais em conta. Por quê? Toda essa peça que tu vai ver eu fazendo o serviço aí, lixando, nesse dia era eu fazendo esse serviço. Eu faço ela toda desmontada. Toda. O arco, todas as peças retas que tá aí, soldada, eu faço tudo desmontado. É um pré-polimento. Depois ele monta, eu só faço acabamento com essa rodinha montada com chicote de esmerilhadeira e acabou. Mas se eu tiver que fazer toda a peça, olha quantas voltas eu vou fazer girando a peça, apoiando numa mesa, aí eu vou cobrar um valor que eu quiser, em questão de custo, porque o tempo que vai demorar, não é o que eu quiser, é o valor que se cobra mesmo. Se a empresa ela tem ela tem mesmo a necessidade de atender o cliente dela, e o cliente tinha comprado, acredito que muitas outras coisas nessa loja, e, e dependia desse móvel cromado, só que a empresa ofereceu algo que não tinha, então a propaganda enganosa é crime, né? E além de ser crime, a empresa não queria ser processada, porque poderia ter que pagar uma indenização. E indenização hoje em dia, para quem não tem conhecimento, é uma causa ganha, tá? Então você, hoje eu estudo, graças a Deus, de alguma forma aí, meio que neutra aí, que eu não divulgo muito isso, eu estudo direito, porque eu tive que ter alguns conhecimentos referente a problemas que aconteceu na minha vida. Então eu tive que estudar para não ter que ficar tendo que pagar horrores com um advogado. A pauta não é essa, falar sobre esse assunto agora, mas uma outra hora, se eu tiver uma oportunidade, eu falo com vocês aí.
Mesmo assim, e também estou programando aí, mesmo sem tempo, uma live para falar com o pessoal. Tô querendo reunir o povo, mas eu vejo que o pessoal tem horários diferentes para se comunicar ou se falar. Então, ó, como é prático o serviço. Eu faço o serviço sem forçar muito, enquanto a máquina gira, ela faz o corte. Tem duas pessoas, uma segura e gira a peça e a outra faz o serviço. E não é grotesco. Agora você não pega uma peça e aperta com o chicote, não, porque isso daí, se você quiser, eu tenho uma outra máquina. É que o pessoal que adquirir essa máquina aí, eles podem achar que dá para fazer o polimento de um trator, de uma roda de trator. Pode, amigo, se tu souber ter sensibilidade com a máquina, e ela vai ficar muito tempo ligada. Você sabe que é uma esmerilhadeira, mesmo que ela seja uma esmerilhadeira boa, é bom descansar o tempo dela ali, que ela trabalha elétrica, mas ela trabalha com carvão ali, né? E por mais que ela seja boa, não é, ainda tem o sistema do chicote que entra por dentro, que é um cabo de aço, tem que estar bem lubrificado. Eu não sei, essa manutenção, eu acredito que se tu tiver ciência, tu tem que passar uma graxa ali naquele cabo de aço para ele virar bem ali dentro, porque ele vai esquentando dentro do chicote. E o cabo de aço, por mais que ele seja de aço, uma hora ele vai estourar. Ele foi fabricado para ele aguentar certo tipo de trabalho, certo tipo de tempo. Ele tem vida útil, assim como qualquer outro equipamento. Então eu peço que utilizem com sabedoria, porque não vai ter problema quanto a isso. Você vai ficar satisfeito aí com a situação, vai ficar em paz, porque isso é um serviço que a gente faz e não dá problema. Inclusive, só teve uma máquina que a gente enviou para um cliente que ele mesmo conseguiu resolver, que era o chicote que ele estava soltando, porque deu a entender que ficou curto. O chicote, a alma, que é o cabo de aço, estava curto dentro dele, mas aí foi um erro de fabricação, que na verdade não é padronizado em termos de, na hora de estar fazendo a fabricação, pode ficar mais curto, aquela aranhazinha, aranha, né? Que tu vai ver eu mostrando daqui a pouco aí, se eu não me engano eu mostro nesse vídeo. Ou ela ficou muito comprida e tem que diminuir, o que é o caso, ou às vezes ao contrário, ela ficou muito curta e tem que aumentar. E quando eu mando para o cliente, que o cliente está longe, aí ele tem que enviar para mim novamente para poder fazer a modificação, que isso foi uma surpresa, aconteceu num caso só que graças a Deus o cliente é cliente de há muito tempo, já compra material com a nossa empresa. Mas esse vídeo eu estou direcionando a pessoas que querem trabalhar fazendo, exemplo, um para-choque de carro ou de caminhão, ou demorar muito tempo com essa peça e achando e sabendo trabalhar pode fazer qualquer peça. Mas tem outra máquina que é para fazer o serviço mais bruto. Isso daí é para serviço leve, para canto de peça, é onde a roda não alcança, onde você não alcança. Então, se você pesquisar aí na internet, chicote retífica, tem aquelas mini retíficas, que infelizmente aquela lá é muito mais sensível do que esse material que eu vendo para vocês. Então ela vem, é bem pequena, ela tem deixa eu dar um exemplo de algo aqui que aquela maquininha de fazer pé de cabelo parece aquele tamanho ali de máquina. E o chicote é fino, né? Que vai até a maquininha que parece um pente é uma maquininha de barbear. Então, aquilo ali é uma coisa que tem que fazer com peças menores ainda. Jamais vai conseguir fazer esse serviço que eu estou mostrando para vocês nesse chicote que vende. Pode ser qualquer marca, qualquer modelo. Não atinge a esse que eu estou demonstrando.
Por esse motivo, teve que existir essa adaptação, porque os outros chicotes não aguentavam, os outros chicotes eram muito fracos, não dava para pôr na esmerilhadeira também com velocidade, com potência. Então, por mais que eu venha aqui no canal, dou uma explicação boa para todos vocês, quando chega o maquinário na mão de vocês, que vocês não têm o conhecimento, a agilidade, que não fez uma teórica boa, que é só assistir os vídeos com carinho e dedicação, ou fazer um curso mesmo intensivo, quer ingressar na carreira de polidor de peça, hoje em dia existe cursos presencial, videoaula e, e treinamento. Então, você jamais, eu vou dar um exemplo aqui que não precisa ter esse exemplo, mas às vezes eu faço uns exemplos assim para tu ter noção do que é um serviço que precisa de você ter um conhecimento. Claro que quer se aventurar, tá livre. Você de repente, se você quiser usar uma arma para atirar, tu vai atirar, mas jamais vai atirar no alvo, se tu não tem um treinamento, se tu não pegou um stand para ficar treinando, se tu não tem um conhecimento, habilidade, ou como segurar, onde mirar, onde. Outro exemplo, nunca andou de bicicleta, vai sair a primeira vez, já que como se andasse, vai cair, não vai dar certo. Nunca dirigiu um carro, nunca pilotou uma moto. Então, exemplos assim que eu quero passar para vocês, que assim é um serviço de polimento também. Treina bastante antes de pegar uma peça e falar, eu vou fazer e vai ficar boa para o seu cliente, para não ter problema com o seu cliente. Não ter um problema aí, porque infelizmente acaba se tendo um problema. E outra coisa, essa peça desse cliente quando veio, ela veio aberta os furos, que o cliente só ponteou. Então, ele não, como ele ia pintar, ele não tinha necessidade de fechar toda a solda. Se eu não me engano, tem vídeo no canal que eu faço solda das peças. Devido a eu estar fazendo muito curso ou dando videoaula referente a esse trabalho de polimento, vocês não estão vendo o vídeo de para-choque sendo feito, de solda, que eu atingia um outro público, né? Mas esses vídeos ainda tá no canal lá porque eu utilizo para os clientes, para eles terem o conhecimento que a gente faz restauração das peças. Então essa peça em si não foi só polida e cromada, ela foi restaurada também. Ela teve que ter solda para poder fechar os furos, para poder o banho ficar bacana, para poder sair, para atender o cliente. O cliente, então, ele não pagou só pelo polimento, mão de obra e cromo, mas sim o que eu tive, o que eu tive que fazer pela peça, pela questão de experiência. Se eu fosse cromar ela aberta, cada canto que ela ficasse aberta ia ficar amarelado, porque quem tem o conhecimento de banho sabe que o banho não penetra em rachadura, em abertura, ele vai ficar, aquela parte ali vai dar problema e vai aparecer muito. Isso ia ficar no centro de um lugar muito chique, uma mesa de centro. E acredito que era isso, a mesa de centro ou de assento, não lembro. Mas eu sei que o resultado ficou satisfatório para a cliente aceitou o pagamento, quem pagou foi a empresa. O valor eu não vou divulgar, mas foi um valor a qual é claro que eu só ia fazer se aceitasse o valor. Então, só faça o serviço, amigo, se o seu valor for aceito, porque caso contrário, a empresa que está te procurando, ela tem a necessidade do seu trabalho, ainda mais quando ela conhece através de vídeos assim que eu posto. Ó, como é que eu faço um polimento com esse sistema de chicote? Nesse vídeo eu já mostrei para vocês. Quem acompanhou o vídeo, beleza. Quem não acompanhou, acompanha novamente. Ó, tem essa roda de sisal. E essa roda de sisal você pode desmontar ela e fazer em várias... deixar ela mais fina. Então a grossura que tu quiser, tu coloca ela aí.
para poder polir a peça, polir canto, polir onde tu quiser. Então, tem um vídeo só polindo, com aquele sistema que eu mostrei ali. Então, ó, a peça foi polida e cromada. Olha como ficou o efeito de cromado da peça. Olha o resultado da peça, como ficou, é o que o cliente queria e o que o cliente conseguiu da nossa empresa. Então, esse é o resultado. Então, o que eu quero explicar desde o início do vídeo, que eu iniciei o vídeo, foi que o chicote esmerilhadeira, tu tem que ter uma sensibilidade para poder usar ele, ter um conhecimento para usar ele. Não é simplesmente pegar e forçar ele, não precisa. Se tu encostar ele na peça, só encostar, e o que manda é o giro ele já gira para poder cortar. Então não precisa apertar na peça. Seja lá qual for a peça, não aperte. Só deixa ela girando, encosta. Já fiz vários vídeos dando essa explicação, mas muitos vídeos mesmo. Só encosta na peça com sebo. Olha ali onde eu soldei, ó. Esses cantos aí que eu soldei, ó. Por isso que eu estou mostrando bem, que esse vídeo eu mandei para cliente. Eu acelerei nesse caso aqui agora, mas para o cliente eu não... Então foi essas as duas únicas peças que ele tinha necessidade de entregar para cliente dele cromado. Pronto, resolvi o problema dele. É que nem quando chega um para-choque aqui amassado, que ele recebeu uma pancada e alguém tem que pagar e a gente vai lá e resolve, para não ter problema ou atrito. Então nossa empresa sempre resolveu tipos de problemas assim. Mais um vídeo aí pro canal, uma videoaula. Espero ter tirado dúvidas aí de pessoas que já adquirem esse material, estão usando o material. E que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Dê seu like, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho.